Eu posso dizer que o projeto que eu não esqueci, nunca vou esquecer, foi ter sido vice-presidente da comissão para ampliar o Hospital Santa Teresinha de Encantado. Eu me lembro muito bem que eu tive a oportunidade de estar na foto do lançamento da ampliação. Por quê? Quem estava junto comigo, e que era o meu presidente na época, foi o empresário falecido Cesário Fontana. Ele sempre me dizia: eu sei que tu tem muito trabalho como vereador no teu escritório, mas tu tem que ir em todas as pessoas que nós temos que buscar a participação para fazer esse trabalho. Eu acho que a política é um aprendizado, saber lidar com pessoas diferentes, de diversas religiões, diversas culturas. Eu recebi telefonema dizendo: a cidade está sendo dividida ao meio. Quem estava no governo sempre tinha vantagem. A indústria tinha apenas o Fontana, Rosuel e o Costa. Apresentei um outro projeto declarando São Pedro padroeiro de Encantado da cidade e do município. É um orgulho poder participar do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores de Encantado. Região bem sucedida, a nossa Alto Taquari. Meu nome, Jatir José Radaeli, sou casado com Alice Valandro Radaeli, tenho 3 filhos, Magali, Márcio, Maquele, uma neta, Rafaela. Me elegi vereador com 26 anos, na época talvez um dos mais novos do Rio Grande e no Brasil, porque na época a política a gente entrava um pouco mais tarde. E a minha legislatura, da qual fui eleito, foi em 1982, valendo então de 83 a 88. Eu fiz na época 486 votos, quando ainda nós tínhamos o município de Encantado, pertencia ao atual município de Relvado, que é onde nós residimos, e o município de Doutor Ricardo. Tive a oportunidade para completar, para dizer que eu fiz 4 legislaturas como prefeito municipal de Relvado. Trabalhamos na época incansavelmente como presidente da comissão para emancipar o nosso distrito. E tudo começou lá, quando vereador por Encantado. Aí que nós aprendemos de que Relvado precisava se emancipar. E com a liderança do Jatir, do vereador Jandir, do ex-vice-prefeito Rubens Bagatini, que foi meu vice-prefeito e também foi colega vereador do nosso distrito, que nós tínhamos 3 vereadores de 8. Era uma coisa até muito positiva, porque faltou somente 5 votos para o falecido Olímpio Ongarato também se eleger vereador. Nós íamos ter de 8, 4 vereadores no nosso distrito. Mostrava que nós tínhamos uma comunidade, um distrito muito politizado. E isso ajudou muito, muito, para que a nossa comunidade relvadense, que a gente tinha um grande desenvolvimento, se trabalhasse para a nossa emancipação. Isso ocorreu, graças a Deus, com a participação de todos. Tinha o ex-vereador Cantu, que foi liderança também de legislatura anterior de Encantado. Aí tinha o Arlindo Emer, nosso professor. Enfim, juntamos toda a comunidade e conseguimos fazer este processo de emancipação. E aí eu tive a oportunidade de ser 3 vezes prefeito de consenso. É difícil isso acontecer no cenário político nacional. E essa base ela veio quando a gente começou a trabalhar em Encantado. Na época, Encantado, município de Encantado, a gente tinha basicamente agricultura. Agricultura em todo o distrito de Relvado, para se frisar, tinha 2, 3 comércios. Há 30 anos atrás, dentro da nossa cidade, era agricultura. Se vivia da agricultura.
Os comerciantes que tinham os comércios, eles não viviam só do comércio, e sim da agricultura. E aí Doutor Ricardo era o mesmo, que hoje é município, o interior de Encantado exatamente a mesma coisa. E o que a gente tinha de Encantado era um comércio muito, muito forte, porque tinha muitas pessoas morando no interior. E se tinha também aquelas indústrias fortes de Encantado, que era a cooperativa, o Baldo, a Covasa, Coste, os moinhos coloniais, as fábricas de calçado, as olarias de tijolos. E com isso, basicamente a nossa região dependia de Encantado, dependia do comércio de Encantado. E aí, durante esse período como vereador, que foram 6 anos, junto com o vereador Fleck, com o vereador Mário Bagatini, com o vereador Alonso, com o falecido Lélio, com o Tacílio Balestro, Narciso Roveda, que era do Doutor Ricardo. O Doutor Ricardo também tinha 2, então nós tínhamos 50% dos vereadores, basicamente do interior do município, né? E o Ladir Bertozzi, né? E alguns já, infelizmente, já não estão no nosso meio. São da nossa legislatura, somente estou eu, Jandir de Lázari, o vereador Alonso e o vereador Osvaldo. Então, os anos já se nota que eles já passaram, muitos anos, são mais de 30 anos, foi 33 anos atrás. Então, por isso que a gente se sentiu muito feliz em ter abrido a possibilidade de concorrer a vereador para representar o nosso distrito e o nosso município de Encantado. A experiência que eu tive como vereador, ela foi muito grande. Por quê? Naquele período, se pegou um período muito diferente. A comunicação, a gente sabe que ela era a mínima. Você tinha uma rádio, telefones de manivela, poucos telefones, não tinha o celular, não tinha o telefone sem fio, não tinha o computador, não tinha nada. Então, o que nos ajudou muito a experiência como vereador? E na época, o interior, e de modo especial, faltava muito para o interior, como faltava muito já para os bairros de Encantado, que era pequeno, mas faltava. A missão grande que eu tive como vereador, de poder ter sido um grande colaborador das iniciativas da comunidade. Eu posso dizer que o projeto que eu não esqueci, nunca vou esquecer, e que me deu uma grandeza muito, muito grande, foi ter sido vice-presidente, na época, da comissão para ampliar o Hospital Santa Terezinha de Encantado. Eu me lembro muito bem que eu tive a oportunidade de estar na foto do lançamento da ampliação. Por quê? Quem estava junto comigo, e que era o meu presidente na época, foi o empresário falecido Cesário Fontana. Ele sempre me dizia, eu sei que tu tem muito trabalho como vereador no teu escritório, mas tu tem que ir em todas as pessoas que nós temos que buscar a participação para fazer esse trabalho. Isso tá gravado. Eu me lembro de inúmeras reuniões que nós marcávamos e eu tinha que estar junto com ele. Por quê? Ele tinha confiança em mim e gostava que eu fosse junto. Eu nunca esqueci, porque ele era um homem que estava muito bem, com uma grande empresa, e eu, começando a vida, foi uma das pessoas que me deu essa grandeza, como o Adroaldo Gonzatti, que foi o prefeito na época, e a nossa comunidade, como o Esporte Clube Encantado, que eu tive a oportunidade de ser vice-presidente. Então nós tínhamos o quê? A participação da comunidade. E aí o que nos levou avante tudo isso? Eu tive a oportunidade de estar junto também na maioria dos 26 ginásios e salões comunitários que foram feitos Encantado nessa administração, durante a administração do Gonzatti, que eu posso falar mais dessa. Mas aí nós tivemos também no interior as primeiras redes de água, perfuração de poços artesianos.
energia elétrica que era carente em muitos locais ainda, se teve a oportunidade, basicamente, tipo relevado praticamente, com a primeira administração que nós fizemos, nós deixamos todas as famílias com a energia nas casas. Então, e outros projetos importantíssimos que Encantado teve na época, eram os projetos para ter empresas para mão de obra, e que estava mudando o cenário, onde tinha mais gente indo para os bairros e faltava mão de obra, faltava empregos. E aí Encantado começou a dar incentivo para as indústrias, para ter geração de empregos. Então, tudo que a gente aprendeu durante esses 6 anos, como vereador, nos deu uma base muito sólida para trabalhar incansavelmente para emancipar o nosso município de Relvado. E graças a Deus, a gente teve a oportunidade de ser o primeiro prefeito e fazer grande coisa, trabalhar muito para o nosso município. Eu sempre cito, para exemplificar hoje, como tudo ficou mais fácil, por um lado, talvez ficou mais fácil, mas também se gasta mais. Na época, eu sempre digo, Encantado a gente tinha hospital de Encantado, hospital de Relvado. Dr. Ricardo praticamente não tinha nem posto de saúde. Hoje, a gente sabe que Encantado chegou a ter 9, 10 postos de saúde no interior, um bom hospital. Nós hoje só temos o posto de saúde, o Dr. Ricardo no posto de saúde. É a mesma população. Então, por isso que a gente vê que facilitou muito as coisas para a população mais próxima, mas o gasto é muito grande. Se tem muito gasto, que às vezes, e na época era diferente, quando a gente se comparar com hoje. O cidadão, ele ia, não importava de sair daqui de ônibus para ir para Encantado, porque sabia que lá ia ser atendido do jeito que tinha. Hoje, então, as prefeituras, as pessoas, elas têm um atendimento melhor na saúde, é muito melhor. E que bom que seja isso, é ótimo que seja isso. A exemplo da educação, eu digo, para mim, o país todo e os municípios, e para mim o segundo grau estaria excelente, os municípios podendo fazer o segundo grau. Depois, a faculdade, a exemplo que a gente conseguiu fazer, eu, a mulher e os 3 filhos, nós temos a faculdade, nós só tivemos um que passou na federal. E nós não sentimos, porque nós nos dedicamos para fazer a faculdade, como a maioria das pessoas mais antigas faziam. E a gente tinha vontade de ir para a faculdade. Hoje, às vezes, embora paga, a gente não vai. Né? Então, eu acho que o que está faltando também na questão da educação é as pessoas valorizar muito o que nós temos e aproveitar. O cenário ele é diferente, mas melhor, eu sempre digo, um pouco do passado junto seria muito importante para a nossa sociedade, importante para o nosso país, para que todo mundo colabore um pouco. Eu me lembro do esporte, Ayrton, que a gente tinha todas as comunidades com campo de futebol, as pessoas iam, as pessoas participavam. Hoje a gente sabe que o interior tem menos gente, não teria necessidade desses campos de futebol, mas os bairros das cidades, a nossa cidade, praticamente desapareceu o esporte. É um lazer que foi, né? Praticamente está desaparecendo, que para mim seria, acima de tudo, para a saúde, para a união das pessoas, seria importante ter esse esporte, enfim, todas essas atividades recreativas que seria importante. Eu me lembro no período de vereador, quando se procurava acompanhar a administração e que ela projetava fazer uma obra simples, não um asfalto, não uma casa grande. Por quê? Na época se valorizava muito o comércio da cidade e que podia valorizar.
O bom hoje seria a coisa mais excelente do mundo. Eu não digo para cidade grande, ou até para grande. Quando o prefeito pudesse, o prefeito, a equipe que trabalha, poder ir na loja da sua cidade, comprar a merenda da escola, comprar os 5 sacos de cimento, comprar as coisas na sua cidade, porque é o cidadão que paga o seu imposto. Então a gente pegou isso, aonde tu poderia contratar o pedreiro por 10 dias e pagar ele pelo serviço. Então, só que hoje mudou muito daquilo que era. As pessoas se acreditavam muito, tinha o comerciante, as pessoas tinham uma lisura diferente, elas não ficavam escondidas, ou melhor, elas ficavam participantes de tudo. Eles gostavam de vender para a prefeitura, gostavam que as coisas acontecessem. E o cidadão se sentia valorizado quando alguém prestava esse serviço ou vendia para a prefeitura. Hoje, eu peguei então os 2 ciclos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 669, e anterior. Anterior tudo era rápido. Se projetava com um engenheiro, uma obra, uma escola, tudo era rápido para fazer. Hoje, então a gente tem uma dificuldade burocrática muito, muito grande. E isso impera o país, isso impera a sociedade, isso impera para que as coisas aconteçam. Porque parece que todo mundo desconfia de todo mundo. E que não é o certo. O cidadão, ele tem que ser uma pessoa livre. Ela tem que ser aberta, ela tem que poder acompanhar. E na época a gente acompanhava. Então, isso nos deu essa oportunidade e hoje, claro, tem que ser respeitada uma legislação. A gente sabe que, às vezes, a obra ela demora mais a acontecer pela burocracia. Claro que ela acontece. E, às vezes, ela sai com menos qualidade do que antigamente, porque tem muito custo burocrático. Mas é assim que está se criando isso e eu acho que cada vez mais vai se aperfeiçoando a sociedade. E as pessoas com os meios de comunicação que nós temos hoje, que ele é rápido, tudo está na internet, então as pessoas têm que estar cada vez mais preparadas para isso. E que bom, né? Que bom. Eu não sei no futuro se isso vai nos ajudar um monte, mas aquilo que eu sempre digo, tem que frisar, voltar talvez um pouco para trás, juntar as duas coisas que o país tem jeito e os municípios têm jeito. Né? A gente sabe que quando a gente começou o município, por exemplo, daqui a gente tinha as dificuldades grandes, né? E fomos colocando uma sementinha de cada vez e está aí. Nós temos hoje um asfalto, hoje nós temos uma agricultura forte ainda, embora que as famílias estão envelhecendo, estão indo embora, se modernizando muito, várias empresas, indústrias, enfim. Dá para se dizer que se criou um cenário bom também no nosso município. É exemplo do município de Encantado, né? Então, cada vez mais, e é uma região muito boa para a gente viver. Então, a gente tem que reconhecer isso. Né, as coisas positivas, né, se tem um cenário diferente, que na época se deixava todas as portas abertas, a gente ia para a rua, a gente ia para a festa comunitária, não precisava de guarda, não precisava de nada. O carro a gente não precisava nem chavear, nem a casa. Hoje, então, se criou um cenário que tu te obriga a ter um seguro, te custa muito caro, um seguro de um veículo, não pelo acidente, mas pelo roubo, entende? Então a gente não sabe, eu acho que tem que despoluir um pouco a mente também das pessoas. Eu sou um que a gente vai para Encantado, ou na época, né, que a gente ia, estava todos os bares com gente, as pessoas se comunicavam, sentavam. Hoje, às vezes, passo numa cidade,
A nossa aqui talvez um pouco menos, mas tipo Encantado e outras cidades maiores, tu não vê mais as pessoas à noite nem indo tomar uma cerveja, alguma coisa, porque não pode. Em primeiro lugar, tu tem que te cuidar. Então, mas esses cenários não existiam na época. Nós, os vereadores, nós nos reuníamos, se fazia a reunião em prol do município, vinham os projetos, todos os projetos importantes se aprovavam e era praticamente por unanimidade. E depois nós tínhamos a janta todo junto, então, porque se criava isso e as pessoas gostavam disso. Na época a gente sabia que basicamente se tinha 2 partidos, tá? Tinha o MDB, PMDB, Arena, enfim, aí depois surgiu o PDT, o PT, então já estava a PTB, né? Então com menos expressões, mas existiam na época. Hoje, na parte política, eu entendo assim, que embora na época se tinha a divergência momentânea na eleição, parecia que ela desaparecia fácil, que o cenário, pela convivência que as pessoas tinham, de participação na sociedade, ele era imenso, ele era todo fim de semana, ele era diário, e que a comunicação era dessa maneira, era pessoalmente, nós podemos dizer. Tinha o atrito, mas daqui a pouco as pessoas tinham a obrigação de sentar e conversar. Não ficava aquelas fissuras que tem hoje. Hoje tem a divergência política, mas daqui a pouco, por não precisar o contato pessoal, dá para te escrever o que tu quer, dizer o que tu quer, e machuca muito mais, no meu modo de ver, hoje, isso que tu usa, do que aquilo que era pessoalmente, que tinha o perdão mais fácil, ou a conversa fácil. Hoje eu posso escrever o que eu quero e daí daqui a pouco eu não quero mais falar com o meu adversário político, porque ele escreveu um monte e assim fica. Passo do lado, às vezes não digo bom dia, né? Na época se dizia bom dia para as pessoas, para as crianças, para o jovem, para todos. Eu me lembro quantas reuniões que a gente participava com o judiciário. Porque eles gostavam de fazer essa comunicação como fazem hoje, mas as pessoas participavam. Daqui a pouco hoje, você resolve fazer uma reunião na sociedade, tu pensa que dá 500 pessoas, daqui a pouco tem 100, 150, que deveria dar 1000, porque todos teriam a facilidade da comunicação e o convite para participar. Então, mas o espírito político, ele tem que estar fora desse cenário. Eu acho que tem que se dedicar para a sociedade. Eu acho que no momento que alguém se identificar e resolver ser candidato a vereador, prefeito, passou a eleição, ele é o cidadão do povo. Ele tem que trabalhar, sem aquelas arestas políticas, que daí toda a sociedade vai para o seu lugar. Aí vai se resgatar aquilo que eu disse, o que era de puro lá no antigamente, para toda a sabedoria que hoje a sociedade tem. A sociedade é sábia hoje. Tu não encontra um jovem que não é sábio. Às vezes falta o costume, que nós juntar o costume, um pouquinho do costume antigo para completar esse cenário que o Brasil passa, porque não nos falta nada hoje, se nós formos ver. Temos estrada, temos comunicação, temos telefone, temos automóvel, temos tudo. Nos falta talvez um pouco disso.